Os perigos para 2019, esse é o tema da mensagem dessa noite. E quero convidar você a nós lermos juntos a palavra do Senhor em Juízes capítulo 13, talvez um dos personagens mais famosos, mais conhecidos de toda a Bíblia, sua história está aí, no livro de Juízes, capítulo 13. Com base na vida desse personagem, nós vamos aprender nessa noite sobre perigos. A que perigos nós estamos sujeitos? Precisamos estar atentos. Então, Juízes capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. O nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo. Porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou a seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falaste a esta mulher? E ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Vamos orar mais uma vez, queridos. Vamos falar com Deus. Senhor, já cantamos, já levamos a nossa adoração ao Senhor, como lemos lá no início. Agora queremos ouvir a voz do Senhor. A palavra do Senhor mesmo diz que a tua voz é tremenda. Que o Senhor possa nos falar nesse instante através da tua palavra. Eu quero ser tão somente instrumento teu. Como orou teu servo Mude lá no passado, dizendo: livra-me de mim mesmo. Que o Senhor possa fazer isso nesse momento, para que somente a palavra do Senhor possa ser dita e ouvida, compreendida, vivida, obedecida. Traz teu alerta para os perigos a que nós estamos sujeitos. Abençoa-nos nessa noite. Fala ao coração do teu povo, da tua igreja, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos? Muito bem. Os perigos para 2019, esse é o tema dessa noite. Vou começar a falar de perigos. Eu me lembro que quando eu era criança pequena, não lá em Barbacena, mas na Serra da Laranjeira,
No interior do Paraná, né, onde eu cresci, a gente vivia de uma maneira muito tranquila, sem grandes medos, sem muitas preocupações. A gente, quando eu digo a gente, eu e meus irmãos, nós sumíamos por horas dentro do mato e só voltávamos quando já estava escurecendo. Quem aqui viveu situação assim? Levante a mão. Olha só, alguns, né? Você consegue pensar isso hoje? O seu filho sair, ir para o meio do mato e ficar por horas sem dar notícia. E aí, quando estava escurecendo, a gente aparecia. Não vou contar, às vezes trazendo alguns passarinhos mortos, né? E confesso aqui meus pecados, né? Ter matado alguns passarinhos. Mas a palavra perigo, por exemplo, não estava presente no nosso vocabulário nesse tempo. Os pais sabiam que os seus filhos iriam, voltariam, no máximo com carrapatos. Você sabe o que é carrapato, né? Ou estrepes. Quem sabe o que é estrepe? Só o Irani e a Sandra. Estrepes é fiapos, né? Estrepes é fiapos de madeira enfiados no pé. Muitas vezes isso acontecia. Então era assim. A gente não tinha, não é que não tinha noção do perigo. Essa questão do perigo era muito diferente do que nos nossos dias. Então esse mundo não nos pertence mais, queridos. Hoje nós estamos em perigo, vemos perigo por todos os lados. Temos medo do trânsito, porque ele é muito perigoso. Temos receio de andar a pé em determinados horários, em determinados lugares, porque é muito perigoso. Não deixamos as crianças brincarem na rua em hipótese alguma, e realmente não devemos deixar porque é muito perigoso. Não conversamos com estranhos, ou não deixamos nossos filhos conversarem com estranhos porque é muito perigoso. Não deixamos a casa aberta até para entrar aquele arzinho fresco nesse calorão que está, porque é muito perigoso. Então é fato inegável, queridos, que todos nós estamos à mercê de grandes perigos. Em 2019, nesse novo ano que nós estamos iniciando, nós teremos que encarar os velhos e os novos perigos que vão se somando à nossa vida. Mas essa noite, eu quero falar de um outro tipo de perigo a que nós estamos sujeitos. De um perigo que não tem a ver com ações da polícia, da Secretaria de Segurança Pública, do governo, do Ministério da Justiça. Eu quero falar sobre o perigo de não viver a totalidade da vontade de Deus. É sobre esse perigo que eu quero falar nessa noite. O perigo de não viver a totalidade da vontade de Deus. Esse é o maior e mais silencioso perigo a que nós estamos sujeitos. Digo, o maior e mais silencioso perigo a que nós estamos sujeitos. E quando eu preparei esse sermão, não tinha acontecido ainda essa tragédia, né, da sexta-feira. Mas aqui eu posso fazer um link sobre essa questão de perigo silencioso. Perigo silencioso. Como você acha que estavam aquelas pessoas almoçando lá no refeitório da Vale? Eles tinham alguma noção do perigo que estava por ali? Nenhum. Absolutamente silencioso. Mas que ceifou tantas vidas. Para isso, então, para falar sobre esse perigo, querido, silencioso, mas realmente muito maléfico e prejudicial, quem vai nos ajudar nessa noite é esse cara, vou chamar de cara chamado Sansão. Talvez um dos personagens mais conhecidos, mais famosos da Bíblia, mas também mais polêmicos e controvertidos da história bíblica. Alguém que era fruto de um milagre de Deus. Nós vimos aqui, sua mãe era estéril e de repente foi anunciado que ela seria mãe. Alguém que havia sido chamado para ser a lembrança viva de Deus aqui na terra, em meio ao seu povo. Alguém que possui uma grande força física, assim ele ficou conhecido, mas uma cabeça confusa.
Alguém que foi chamado para fazer diferença, mas foi dominado pela cultura vigente. Alguém que sucumbiu diante dos perigos do mundo da sua época. E por isso não viveu a totalidade da vontade de Deus para a sua vida. Então vamos lá. Quero ser bem didático, dividir em 3, como vocês já estão acostumados. Quais são os grandes perigos que estão à vista em 2019? Primeiro, o perigo de perder o senso de propósito. Esse é o primeiro perigo. O perigo de perder o senso de propósito. O maior perigo que nós podemos incorrer neste ano, queridos, e ao longo da nossa vida, não vou limitar apenas a este ano, mas ao longo da nossa vida, é não viver de acordo com a vontade de Deus para nós. Vou falar algo que talvez você vai se assustar e vai dizer: o pastor está meio dramático, meio exagerado hoje, mas é preferível uma bala na cabeça a isso. É melhor morrer do que se distanciar do propósito para o qual Deus nos fez, um propósito para o qual Deus nos chamou. Eu vou dizer para o que Deus nos chamou, preste atenção. Deus nos chamou para conhecê-lo, Deus nos chamou para amá-lo, Deus nos chamou para servi-lo, Deus nos chamou para viver com Ele, Deus nos chamou para viver para a sua glória. E se você tentar viver fora desse propósito, o resultado será inércia, ineficácia e infelicidade. Prestou atenção nessas 3 palavras que eu falei? Se você tentar fugir desse propósito para o qual Deus te chamou, para o qual Deus te fez, o resultado será 3 palavras: inércia, você não vai sair do lugar; ineficácia, você vai fazer várias coisas, mas não será eficaz, eficiente, efetivo; e infelicidade. Tentará ser feliz, mas parece que sempre faltará algo. Por quê? Pelo simples motivo de você estar fora do propósito de Deus para a sua vida. Olhando para a vida de Sansão, nós vemos que havia um propósito bem definido para a sua existência. Assim como há também para as nossas vidas. Ninguém nasce à toa. Ninguém nasce à toa. Há um propósito definido para toda e qualquer vida, até para as pessoas mais humildes, simples, ou tidas pela sociedade como incapazes. Então, quando o anjo anunciou o nascimento de Sansão a seu pai, o seu pai, anunciou primeiro a sua mãe, mas o seu pai ficou com algumas coisas na cabeça, não entendeu direito, pediu para que Deus enviasse de novo o anjo. Então foi lá o anjo, então ele fez uma pergunta: como deve viver e o que deve fazer o nosso menino? Como deve viver e o que deve fazer o nosso menino? Isso tem a ver com o propósito da existência. No momento que o nascimento do filho foi anunciado, a pergunta do pai foi: como o nosso filho que vai nascer deve viver e qual deve ser o seu propósito? Então o anjo disse que ele seria um garoto especial. Ele deveria ser um nazireu. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. A palavra nazireu tem raiz na palavra hebraica nazar, e significa separar, consagrar. Então não é algo complicado, é algo simples. O que é ser um nazireu? Ser alguém consagrado, separado. Esse menino deveria ser consagrado ao Senhor. Ele pessoalmente deveria se consagrar ao Senhor. O cabelo não deveria ser cortado, ele não poderia beber vinho ou bebida forte, ele deveria se consagrar ao Senhor. O cabelo comprido, queridos, não era o segredo da sua força, não, era tão somente uma lembrança da sua consagração. Não havia nenhuma força intrínseca naquele adorno. Mas nessa época, para nós compreendermos um pouquinho melhor essa história, o povo de Israel estava sendo dominado pelos filisteus. E eles tinham se acomodado a uma existência pacífica com os filisteus, com a prática dos filisteus. E Sansão, então, foi chamado como separado, como nazireu, como consagrado, para convocar o povo para uma transformação.
Entretanto, Sansão não interpreta corretamente o seu propósito existencial. E ele começa a viver para si mesmo e não para o propósito para o qual Deus lhe havia criado, longe do ideal de Deus para a sua vida. Então ele incorre no perigo de perder o senso de propósito. E o resultado da sua vida é inércia, ineficácia e infelicidade. Em 2019 você corre grandes perigos. Ainda dentro desse primeiro ponto, eu quero trazer aqui, queridos, alguns perigos que você incorre. Eu tenho certeza que quando se fala assim, você corre esse perigo, a gente presta atenção. Vamos lá, alguns perigos que nós incorremos. O perigo de fundamentar a nossa vida em desculpas. Esse é um perigo que nós corremos. Você foi criado para um propósito. Você foi criado para um objetivo. Você foi criado com um significado, para um ideal de Deus para a sua vida. Mas sabe qual é o perigo que você corre? O perigo de fundamentar a sua vida em desculpas. Eu gosto de pensar assim, queridos, que a gente pode viver ou por propósitos ou por obstáculos. Você vive por propósitos ou por obstáculos? Quando você define um propósito da sua vida, ou para a sua vida, você leva em frente, ou no primeiro obstáculo que aparece, você desiste. Então a nossa vida deve ser vivida por propósito, não por obstáculos. Tem uma outra frase que eu li certa vez num livro, me abençoou muito. A frase era o seguinte: você precisa fazer na sua vida uma exclamação e não uma explicação. Tem gente que faz da sua vida uma exclamação e não precisa explicar nada. Tem gente que faz da sua vida uma explicação, está sempre explicando. Quer só um exemplo disso, para ficar mais claro? Questão de pontualidade. Tem gente que faz da sua vida uma exclamação, sempre chega na hora, sempre pontual. Tem gente que faz da sua vida uma explicação, está sempre explicando que ele chegou atrasado. Conhece alguém assim? Espero que você não seja essa pessoa. Nós estamos falando de perigos. O perigo, então, de fundamentar a sua vida em desculpas. Mas tem também o perigo de não fazer as mudanças necessárias. O perigo de não fazer as mudanças necessárias. Continuar igual, sem implementar mudanças, pode trazer, pode significar um grande perigo para a sua vida. Há mudanças que são essenciais, há mudanças que precisam ser feitas com urgência, seja na área pessoal, seja lá dentro da nossa casa, na nossa família, seja na nossa vida com Deus, seja no nosso ministério, na nossa igreja. Se não houver mudanças, não haverá resultados diferentes, porque fazer as coisas iguais, esperar resultados diferentes é ser louco. Já dizia um grande filósofo. Mas tem mais, queridos. O perigo de não trilhar os caminhos mais altos de Deus. Esse é um perigo que nós incorremos quando nós não entendemos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então nós escolhemos egoisticamente o nosso caminho, o nosso patamar, o nosso jeito de ser. E nós então abrimos mão dos caminhos mais altos de Deus, que nós lemos lá através do profeta Isaías, que Deus tem caminhos mais altos, propósitos, pensamentos mais elevados para as nossas vidas. Mas isso acontece quando nós trilhamos a vontade de Deus. Quando Sansão saiu disso, quando ele saiu do trilho, do trajeto que Deus havia traçado para ele, ele abriu mão desse caminho mais alto que Deus tinha para ele, e ele preferiu o seu caminho. O resultado foi inércia, ineficácia e infelicidade. Mas o pior perigo é o perigo de viver como um filisteu. Quando nós não entendemos o propósito de Deus, nós perdemos o senso de propósito. O pior perigo que nós incorremos é o perigo de viver como um filisteu. Sansão passou a viver como um filisteu. Ele deveria ser um representante de Deus junto ao povo de Israel, mas a sua escolha o fez viver como um filisteu. Como isso se aplica à nossa vida?
Isso se aplica no perigo de a gente ser apenas um crente nominal e viver de forma secular ou profana. Até a nossa boca diz alguma coisa, professa alguma coisa, mas a maneira como nós vivemos não é de povo de Deus, é de filisteu. Então esses são grandes perigos, queridos, a que nós estamos sujeitos. Mas vamos lá. Em segundo lugar, eu quero falar agora de um tema que talvez não seja tão considerado tão importante por você, não é tão debatido nos cultos das igrejas. Mas é um tema que está aí, bastante discutido nos meios teológicos, acadêmicos. Nós vamos falar um pouquinho sobre cultura. Então, o segundo perigo que nós podemos incorrer em 2019 é o perigo de ser seduzido pela cultura. Então, primeiro, o perigo de não viver ou de perder o senso de propósito de Deus para as nossas vidas. Mas o segundo perigo é o perigo de ser seduzido pela cultura. O que é cultura? Via de regra, todo mundo tem uma definição de cultura que é bem parecida. Eu não vou fugir a isso. A cultura é o conjunto de costumes e comportamentos característicos de um povo. Isso é cultura. Qualquer dicionário que você pegar vai trazer algo mais ou menos assim. Cultura é o conjunto de comportamentos e costumes característicos de um povo. Vamos lá. Nós temos então, podemos falar de culturas que são esse conjunto de características, né, e costumes de um povo. Podemos falar da cultura japonesa, da cultura árabe, cultura americana, que é uma cultura exportada para o mundo inteiro, cultura europeia, cultura egípcia, cultura latina, cultura açoriana, a cultura brasileira. A cultura brasileira, por sinal, é muito rica a cultura brasileira. Temos a cultura do manezinho. Alguém quer citar alguma coisa que faz parte da cultura daqui, só para a gente entender? Se aqui tem alguém daqui, né? Quase nunca tem. Pode me ajudar, não? Terno de Reis. Não entendi. Terno de Reis. É a cantoria que faz, principalmente agora, já está passando. Né? O carnaval? Não tem nada a ver com o carnaval. Tem com forma de religiosidade. Muito bem, então. Expressões culturais. Eu lembro que ano passado eu cheguei aqui bem na época do carnaval, uma coisa que me chamou a atenção foi que tem aqui o enterro da tristeza, né? Então, achei legal isso aí. Vamos enterrar a tristeza, vamos ser alegres, né? Então, olha só. A cultura brasileira possui algumas características. Eu vou falar aqui, antes de a gente entrar aqui no Sansão, né, e como que ele errou aí nessa questão cultural, mas vamos entender um pouquinho mais da cultura brasileira. Algumas características. Vou falar aqui 3 características da cultura brasileira. Ela é sincrética. A cultura brasileira é sincrética, ou seja, ela é uma miscelânea de várias coisas. É uma junção do costume de vários povos que colonizaram, que influenciaram o nosso país e contribuíram para a formação do nosso país. Isso não é necessariamente bom ou ruim, é questão cultural. Mas o fato é que está aí. E influenciou então e gerou essa cultura sincrética. É lógico que quando nós olhamos com os olhos da fé, quando nós olhamos da cultura, do ponto de vista da cultura bíblica, nós vamos dizer que aquilo lá não serve para nós. É uma expressão cultural que deve ficar com as pessoas que gostam disso, mas nós não devemos ser influenciados por isso. Então a cultura brasileira é sincrética, mas em segundo lugar eu quero dizer que ela é complicada. Sabe por que é complicado? Porque ao que parece nós absorvemos o pior de cada nação. Você não tem essa sensação? Assim, por exemplo, nós desenvolvemos a cultura da dependência.
Enquanto o americano diz assim, nós vamos construir essa nação, e vamos nos levantar, e vamos fazer uma nação forte, o brasileiro diz assim, eu vou me contentar aqui com as migalhas que o governo me dá. Nós temos a cultura da dependência, nós temos a cultura do atraso, e quando estou falando de atraso, estou falando de falta de pontualidade, da indisciplina, da reclamação, do improviso e do jeitinho. E ontem eu estava ouvindo, estava de cama ontem, estava assistindo televisão, então estava ouvindo uma pessoa fazer uma análise de como que o brasileiro reage diante de determinadas situações. Então, por exemplo, e isso se adequa bastante à questão de perigo que eu estou falando aqui hoje. Quando alguém fala assim para um brasileiro, essa barragem aí vai romper, o que o brasileiro fala? Vira essa boca para lá. Né? Isso é cultural. Fala isso para um cara da Suíça, o que ele vai dizer? Primeiro que vai sair correndo, né? Assim, o que nós vamos fazer para resolver esse problema? É um perigo iminente, essa barreira vai romper. O brasileiro sabe, vira essa boca para lá, não vamos acreditar nisso não. Isso é cultura, gente. Então a cultura desse improviso, desse jeitinho, mas a cultura brasileira também é manipulada. Manipulada pela mídia. E manipulada também por Satanás. Eu não vou dizer aqui que toda a expressão cultural é demoníaca. Não, nós não cremos nisso. Porque há expressões culturais muito interessantes. Todavia, toda cultura é influenciada e manipulada por Satanás. Então essa cultura de falta de regras que nós temos no Brasil, de achar que no final vai dar tudo certo, não temos isso? Os estudantes aqui não têm isso, no final vai dar certo. Ele vai enrolando, vai deixando o seu trabalho. No final lá o professor, o conselho de classe, né? Não sei se existe isso aí, sei que lá no colégio existe, né? Aí vão ter dó de mim e vão me passar. Essa questão de viver fora dos padrões, de ignorar as consequências, afeta radicalmente a nossa noção de cristianismo. Quer saber como? Porque aí nós vivemos a vida cristã sem muito compromisso. Achando que no final Deus vai nos perdoar mesmo. Deus é misericordioso, Deus é bonzinho, todo mundo vai para o céu. Então, vamos viver a vida cristã aqui desse jeito, essa expressão cultural, mais ou menos como nós temos no Brasil. Já vou fechar sobre isso, deixa aí uma vírgula. Mas voltando à história de Sansão. Israel, o povo de Deus, havia se acomodado à cultura filisteia. E Sansão não entende o perigo da cultura. E começa a brincar com ela. E por isso acaba caindo. Sansão tinha pedigree. Sansão tinha sido consagrado ao Senhor. Ele havia nascido num lar que conhecia Deus. Ele tinha frequentado, se ele fosse presbiteriano, a classe de catecúmenos, né? Que é a classe que aprende lá as noções básicas do cristianismo. Nós poderíamos pensar que Sansão era invencível, depois de ver as maravilhas que Deus havia operado até através dele, depois de ser um grande instrumento de Deus. No entanto, Sansão despreza toda essa educação que ele havia recebido, todo esse investimento de Deus na sua vida, todos esses milagres realizados por Deus através da sua vida, e ele começa a perder os seus padrões morais e a ser seduzido pela cultura filisteia. Então agora deixa eu dizer algo muito sério, queridos. Esse é o grande perigo que as nossas crianças correm. Pais aqui presentes, vocês que serão pais, prestem atenção nisso. Esse é o grande perigo. A cultura é um perigo real que as nossas crianças correm. Esse é um grande perigo que os nossos adolescentes correm.
Se você tem filho na idade adolescente, eu estou um que está chegando lá agora, esse é um grande perigo que os nossos adolescentes correm, mas esse é um grande perigo que os nossos jovens correm. Não apenas as crianças, não apenas os adolescentes, os jovens, esse é um grande perigo que os nossos adultos correm. Não é só a criança, não é só o adolescente, não é só o jovem, não é só o adulto, porque deixa eu dizer uma coisa, esse é um grande perigo que os nossos idosos correm. O que os idosos faziam até um tempo atrás? Esperavam o tempo de morrer. O que os idosos fazem hoje? Fica tranquilo aí, né? O senhor não está incluído nisso aqui. Mas os idosos hoje querem saber de curtir a vida. Doenças sexualmente transmitidas são comuns entre idosos. Todos correm o perigo de serem modelados mais pela cultura do que pela palavra de Deus. Esta frase, queridos, eu quero que você preste atenção. Todos, desde a criança até os idosos, correm o perigo de serem modelados mais pela cultura do que pela vontade de Deus. Então, preste atenção no que está regendo a sua casa. Preste atenção no que está regendo as suas crianças. Como se tomam as decisões. Quais lugares que vocês vão? O que é prioridade para vocês? Corremos o risco, corremos o perigo de sucumbir diante da cultura e abandonar a verdade de Deus. Eu gosto de ser prático. Então, para as pessoas entenderem bem o que eu estou falando, eu quero perguntar: que expressões culturais são grandes desafios para nós? Que expressões culturais, e agora estou falando aqui do povo brasileiro, que expressões culturais são grandes desafios para nós? Vou falar de algumas aqui, tem tantas outras. Por exemplo, hoje a gente tem a cultura da infidelidade. Ser infiel é cultural. Uma vez, na capa da revista Veja, estava estampado assim, uma manchete, se referindo aos homens. Todos vão trair. Essa era a manchete. Todos vão trair. Por quê? Porque essa é uma expressão cultural no nosso país. Mas eu pergunto, nós somos regidos pela cultura ou pela palavra de Deus? O que mais? A cultura do futebol. Quantas pessoas deixam de fazer a vontade de Deus, deixam de estar nos cultos, deixam os seus ministérios para trás. Por quê? Porque coincide no momento do futebol, na hora do jogo. Que é uma outra cultura, a cultura de trocar a noite pelo dia. Então hoje, uma coisa espetacular e abençoadora para a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a Escola Bíblica Dominical, que é no domingo pela manhã, passou a não ser frequentada mais. Por quê? Porque é um horário ruim. Mas as mesmas pessoas que falam que a escola dominical é um horário ruim, viram a noite jogando videogame ou assistindo o UFC, esperando uma luta que vai durar 30 segundos. E daí elas dizem que o horário certo é o horário do UFC, o horário da escola dominical é que é errado. Percebe, queridos, como essa questão cultural dá nó nas nossas vidas, nas nossas decisões, inverte as nossas prioridades. A cultura do cada um por si, Deus por todos. A cultura da malandragem, a cultura da mentirinha, a cultura do passar os outros para trás, a cultura do deixe como está para ver como é que fica, a cultura do não tem nada a ver. Essa é uma que tem dominado o mundo. Se o pastor fala alguma coisa, assim, não tem nada a ver, eu estou por fora.
essas expressões culturais têm nos afastado da vontade de Deus. Então esse é um perigo iminente que nós corremos. Nós vamos terminar. Então, primeiro, o perigo de perder o senso de propósito. Quando a gente faz isso, 3 coisas acontecem: inércia, ineficácia e infelicidade. Segundo, o perigo de ser seduzido pela cultura. Aí a gente deixa de viver como o povo de Deus, começa a viver como filisteu, porque a cultura nos seduz. Mas o terceiro, o perigo de ser insubmisso à vontade de Deus. O perigo de ser insubmisso à vontade de Deus. Esse é o maior perigo para 2019 e para qualquer ano da nossa vida. Meus queridos, isso é muito mais perigoso que ter o cartão de crédito clonado. Isso é muito mais perigoso que ficar desempregado. Isso é muito mais perigoso que qualquer recessão econômica que pode estar vir sobre o nosso país, sobre a nossa vida. Sansão foi submisso à vontade de Deus. Ele negou a sua identidade, ele abandonou a sua vocação, ele desdenhou do seu chamado, ele abriu mão do seu propósito existencial, ele abdicou o seu chamado ministerial, porque ele foi escolhido para libertar e ele foi dominado. Ele tinha o desafio de influenciar, mas ele foi influenciado. Então ele colheu os frutos amargos da insubmissão a Deus. E infelizmente há muita gente tipo Sansão nas igrejas hoje, gente que está no modo insubmisso e não no modo submisso. Então, eu quero que a gente entenda isso e que a gente saia daqui com isso na cabeça. Que modo nós estamos vivendo como cristãos, como filhos de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como igreja presbiteriana na Trindade? No modo submisso ou no modo insubmisso? E quero fazer mais uma pergunta para você pensar. O que mudaria em sua vida se você fosse totalmente submisso a Deus? O que mudaria em sua vida se você fosse totalmente submisso a Deus? Deus te ajudar. Mudaria suas prioridades? Mudaria suas escolhas? Mudaria suas paixões? Mudaria seus movimentos? Mudaria seus horários? Mudaria sua rotina diária? Mudaria suas semanas, seus meses? Mudaria seus anos? Tudo mudaria na igreja se todos fossem submissos à vontade de Deus o tempo todo. Mas infelizmente é muita gente tipo Sansão, cheio de potencial. Sansão era cheio de potencial, cheio de força, porque Deus deu algo, um dom especial. Sansão, queridos, é esse tipo de super-heróis que a gente tem hoje aí da Marvel, né? Imagine, o cara assim era forte, tinha um dom especial, ele chegava, ele chamava atenção, uma vida cheia de possibilidade, mas que acabou sendo seduzido pelos filisteus e pelas Dalilas da vida. Então, meu papel nessa noite, como eu disse, gostaria talvez de ter pregado um sermão mais positivo nessa noite. Mas foi essa palavra que Deus me deu. Meu papel nessa noite é alertar você sobre os grandes perigos que você está correndo. Quando um piloto de avião diz assim: apertem os cintos, o que você faz? Você não fica discutindo. Será que eu aperto? Será que eu não aperto? Quando o médico diz: se você não largar esse hábito ou esse vício, imediatamente você vai morrer. Eu não sou médico,
Ele é piloto de avião. Mas estou aqui dizendo para você, não ignore esses perigos. Perigos? Perigo de perder o senso de propósito. Se você perder o propósito para o qual Deus te criou, se você se afastar dele, a sua vida vai ser caracterizada por inércia, ineficácia e infelicidade. Tem uma cultura por aí que está tentando nos seduzir e nos levar para longe da vontade de Deus. Então não incorra nesse perigo de ser seduzido pela cultura. Há dois modos de você viver: no modo submissão ou no modo insubmissão. Depende da sua escolha. Você será alguém que luta contra os filisteus, que trava batalhas extraordinárias e consegue grandes vitórias, ou alguém que se entrega aos filisteus, que vira chacota do inimigo e que tem uma existência e uma morte patéticas. Qual é nossa escolha?